Na quarta reportagem especial, Jubileu 300 anos, um pouco da história da padroeira. Uma devoção que começou nas águas do Paraíba do Sul e perpetua até hoje na fé dos brasileiros. Foram nestas águas, em 1717, que a estátua de barro, de 36 centímetros de altura, negra e com a cabeça separada do corpo, emergiu para tornar-se a padroeira do maior país católico do mundo. Aparecida pelas mãos de 3 pescadores que só puxavam as redes vazias, realizou o milagre da multiplicação dos peixes. Após o encontro da imagem, Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves fizeram a última tentativa. E a pesca foi farta, a ponto de quase virar o barco. Nascia ali uma história de devoção que completa 300 anos. Hoje, quem vive do rio não deixa de pedir e agradecer a Nossa Senhora, o sustento da família. Os pescadores são muito cristãos, né? Eles acreditam muito em Nossa Senhora Aparecida, como também no padroeiro São Pedro, né? Haja visto que todos os anos, há 29 anos, é feita uma romaria fluvial, que a gente sai da cidade de Tremembé, descendo o rio até a cidade de Aparecida, justamente para pagar as promessas feitas pelos pescadores no momento que eles saem para pescar da sua residência e tal. Eles pedem a proteção divina, né, da Nossa Senhora Aparecida, do São Pedro, e que dê fartura, né, dos peixes para o sustento da sua família. A balsa que desce o Rio Paraíba refaz o percurso que resultou no encontro da Santa no porto de Itaguaçu. Uma emoção inexplicável para esses romeiros de Pernambuco. Muito abençoada, né? Porque você vai viver o que aconteceu há 300 anos, né? Isso pra gente é muito bom, muito gratificante. Eu me sinto muito bem. É uma emoção que vem do coração, que a gente não sabe nem explicar, né? Porque foi muitos anos antes da gente nascer e hoje a gente está vivendo essa história de Nossa Senhora, né? E a gente, depois de idoso, vai ver quando a gente é novo, não tem condições, tem filho para criar, marido trabalha, a gente não pode sair muitos dias fora de casa. A gente está passando 13 dias, viemos passar a novena toda de Nossa Senhora aqui. Pai, né? É uma bênção de Deus, é uma bênção. Há 2 anos, Paulo conta a história até 20 vezes por dia e ainda se emociona. É uma emoção diferente, porque são públicos diferentes também, né? A gente recebe pessoas do Brasil inteiro aqui na cidade de Aparecida, inclusive no passeio, e por conta disso, histórias diferentes, relatos diferentes de fé, de devoção, e a cada vez que a gente narra a história, por mais que a história se repita, o sentimento, a emoção não se repete. Em todos os países onde Maria é venerada, houve aparições. Na cidade de Fátima, em Portugal, por exemplo, segundo os católicos, ela foi vista e ouvida por 3 crianças que pastoreavam ovelhas. Mas aqui em Aparecida aconteceu diferente. A manifestação se deu por meio de uma imagem. Aquela cruz instalada aqui no porto de Itaguaçu delimita exatamente a área onde ela foi encontrada. Uma estátua repleta de simbolismos para o Brasil daquela época. A primeira imagem quebrada foi o pecado que quebrou a imagem e semelhança de Deus que somos nós. A imagem preta está Maria colocando-se ao lado dos marginalizados. A imagem de barro, Deus nos fez de barro. Nós somos barro e espírito, e o divino oleiro vai nos ajudando também a nos tornar vasos de argila. Paulo apóstolo diz, o mistério de Deus nós carregamos em vasos de barro. Depois, a imagem também pequenina, Jesus, quando os apóstolos estavam discutindo quem seria o maior, Jesus chama uma criança e diz, se não vos tornardes pequeninos como esta criança, não entrareis no reino do céu. Então a gente, olhando para a imagem, nós tiramos assim muitas lições de espiritualidade. Por mais de 15 anos, a imagem ficou com a família de Felipe Pedroso, que em 1732 construiu o primeiro oratório aberto à visitação. Ele ficava na casa onde morou o pescador e onde hoje funciona esta escola na região central de Aparecida.
A notícia correu rápido e logo apareceram os milagres, como o rompimento inexplicável das correntes de um escravo que se ajoelhou diante da santa, relíquia que pode ser visitada no Museu do Santuário. A pedra com a marca da ferradura que ficou presa após um cavaleiro incrédulo zombar dos fiéis e tentar entrar com o cavalo na igreja também faz parte do acervo. Os milagres das velas que acendiam e apagavam sozinhas e da menina cega de nascença que passou a enxergar foram os de maior repercussão. As graças se multiplicavam e o número de devotos também. Em 1745 foi inaugurada a Igreja de Monte Carmelo, conhecida hoje como Basílica Velha, patrimônio histórico, artístico e cultural de São Paulo, e que durante quase 100 anos serviu como cemitério. Era costume da época de todas as igrejas de ter campas, ou seja, sepulturas dentro da igreja. E aqui também nós tivemos. Algumas pessoas, por exemplo, uma senhora muito rica, ela fez uma grande doação, mas ela queria duas coisas. Primeiro, ser enterrada aqui na igreja de Nossa Senhora e que a sua doação servisse também para celebrações das missas, para a sua alma. E ela foi atendida. Segundo a historiadora, foi na Basílica Velha que a princesa Isabel, que não conseguia engravidar, pediu a Nossa Senhora que permitisse realizar o sonho de ser mãe. E foi atendida. A princesa Isabel tinha muita vontade de ser mãe, principalmente de ter um filho homem, para continuar a sua dinastia, vamos falar assim. E ela não conseguia. Ela chegava até a engravidar, mas logo ela perdia. E ela foi atendida. Ela teve 3 filhos homens. Ela pedia um e ela teve 3. Então ela voltou aqui a agradecer como uma devota e doou a Nossa Senhora, que nós chamamos de ex-voto no linguajar popular. Ela doou a Nossa Senhora uma coroa riquíssima. A igreja também foi palco do maior atentado já registrado contra a imagem de Nossa Senhora. Era 16 de maio de 1978. Chovia e ventava forte aqui na cidade de Aparecida. Foi durante a última missa do dia, por volta de 8 horas da noite, quando houve um blackout geral aqui na cidade. E um jovem de 19 anos, aproveitando da escuridão, foi até ao nicho de Nossa Senhora e atacou a imagem. Pegou a estátua e quebrou-a no chão em mais de 200 pedaços. A cabeça ficou estilhaçada, reduzida quase a farelos. Os cacos passaram por vários restauradores, mas foi nas mãos de uma mulher chamada Maria que a reconstrução aparentemente impossível aconteceu. Faltou um pedaço, uma parte da direita do rosto, um pedaço do cotovelo, um pedaço dos cabelos. Porque provavelmente na queda ou pulverizou, ou alguém levou, enfim, a gente não sabe o que aconteceu, porque o que veio para mim foi juntado, colado, entende? E faltou esses 3 pedaços que depois eu tive que refazer, sempre naturalmente com o aval dos padres, porque você não faz nada, afinal não é uma obra de arte comum, é uma obra sacra, né? De culto. Eu pensava na minha cabeça que tudo isso era uma coisa montada, que ela ter sido achada no rio era uma lenda, que isso era tudo montado, que as pessoas iam lá porque não tinham o que fazer. Mas não é nada disso, é uma outra coisa. Lava gente de todo tipo. Quando eu vejo pessoas ali com aquela fé, aquela espontâneo, não é uma coisa, não é humano, entendeu? Não adianta. E se fosse uma coisa humana, não durava 300 anos. Quem foi privilegiado no caso fui eu, né? Porque quem sabe se eu não estava precisando mais que ela. Não é? Ela também estava em pedaços? Eu estava, mais pedacinho do que ela. A pior que ela. 3 séculos depois da pesca da imagem no Rio Paraíba, os testemunhos de fé só aumentam. Até dezembro, 17 milhões de romeiros deverão visitar Aparecida, número tão grandioso quanto o santuário erguido em homenagem à santa, o maior do mundo e que às vezes parece pequeno diante de tanta devoção.
Amanhã, na última reportagem, os milagres feitos por Nossa Senhora. A seguir, a missa de encerramento dessa grande festa do Jubileu 300 anos. A gente volta já já.